Rádio Web, a nossa voz, nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. Olá, discípulo, seja muito bem-vindo a mais um programa Discipulado. Estamos nós aqui na sede da AD Brasil, na verdade no prédio anexo, né? Você chegando aqui na Avenida Benjamin Constant, 543, no centro de Boa Vista, no coração de Boa Vista, pertinho do Rio Branco. Você vai encontrar aqui a sede, Igreja Mãe da AD Brasil, em Roraima, na cidade de Boa Vista, e coladinho aqui tem a Rádio Web Nossa Voz, exatamente. Eu tenho curiosidade, pastor, de conhecer a rádio. Fique à vontade, venha fazer um tour aqui pela sede AD Brasil, uma igreja muito linda, né? Grande para 2.500 pessoas sentadas, arquibancada, um palco, um púlpito, né? Muito bem trabalhado, no carpete, um telão gigante. E antes de qualquer coisa humana e visível, a presença de Deus, né? O Senhor tem se feito presente aqui. Milagres e prodígios o Senhor tem operado. Venha conhecer a sede da AD Brasil em Roraima, em Boa Vista, no coração. O programa Discipulado, então, está começando hoje, sábado 28, finalizando o mês de junho. E eu, evangelista Josué Silva, eu sou amigo de todos os sábados, de 11 ao meio-dia. Nós temos esse encontro marcado. Você, discípulo de Jesus, discípulo do Senhor. Independente de que ministério você seja, o importa é que você sirva ao Senhor Jesus com sinceridade, confiando nele em todo o tempo, né? O discípulo, ele vai fazer aquilo que o seu mestre ordenar, e o nosso mestre Jesus deixou aí a sua palavra para que nós possamos estar seguindo ela fielmente. E o tema de hoje, 28, é justamente sobre confiança, sobre confiar. O discípulo e a sua confiança em Deus. E a pergunta que não quer calar hoje para você, amigo, amiga, é justamente essa: em quem você tem colocado a sua inteira confiança, né? Eu sei que nos relacionamentos interpessoais nós colocamos uma parte da nossa confiança, né? Nos amigos, em parentes, na família, na esposa, se você for casado. Você põe confiança num professor que lhe assessora numa faculdade, num colega de trabalho, né? Para quem trabalha na segurança pública mesmo, você todos os dias coloca a sua confiança no companheiro que está no quarto de hora, que está no seu lado ali atento, né? Numa viatura ou coisa parecida, no hospital, cada um fazendo a sua parte, uma confiança mútua. Tudo bem, isso é importante e é bom que se aconteça, né? O trabalhar em equipe, um confiando no outro. Agora, quando se fala de uma inteira confiança, inclusive partindo para a parte do sobrenatural, e relacionado principalmente a questões de salvação, nós não podemos colocar a nossa confiança em pessoas, né? Porque as pessoas são falíveis, as pessoas, muitas delas, dão uma palavra e volta atrás, né? Infelizmente, tem um trecho bíblico que diz que maldito o homem que confia em outro homem. Então, nós precisamos ter cuidado em quem nós colocamos a nossa inteira confiança. Alguém chegou a dizer o seguinte: deixamos de confiar nas pessoas à medida que vamos colecionando decepções, né? E às vezes é coladinho de nós, né? Às vezes é de dentro de casa. Uma certa vez, o imperador romano, um amigo chegou próximo dele, ele estava muito bem, tranquilo, comendo a sua uva, a fruta dos deuses, né? E esse amigo colocou um bilhete dentro do bolso dele e saiu rápido. O imperador até então não entendeu muito bem, mas tranquilo como estava, pegou o bilhete que estava no seu bolso e o bilhete dizia assim: corra, saia o mais rápido daí, estão vindo para te matar.
Ele era o imperador e disse: quem? É o louco que vai querer vir me matar, né? E aí conta-se a história que não deu muitos minutos, chegou ali alguns soldados e aquela velha frase que nós conhecemos, né? Até tu, Brutus, né? Estava traindo ali o imperador. E de fato, colocar a sua inteira confiança em pessoas é um erro, é uma falha. Você pode confiar até certo nível e tendo um cuidado, né? Porque o pecado denegriu a espécie humana. O pecado tirou a moralidade. Tem muita gente que não tem mais ética, tem muita gente que não tem mais moral, tem muita gente que pega e não devolve, compra e não paga, fala e não cumpre com a sua fala, infelizmente, inclusive no meio evangélico, inclusive com tristeza a gente fala isso, mas dentro do princípio de Deus, de igreja, a igreja santa, a igreja separada, a igreja verdadeira, os verdadeiros cristãos que estão dentro da igreja, cumprindo de fato o verdadeiro evangelho, eles estão sim, doa quem doer, cumprindo com a sua palavra, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. É claro que o diabo vai estar aí para querer denegrir a imagem da igreja, mas nós que servimos a Jesus com fidelidade, nós sabemos aquilo que temos feito. Então fique em paz. Se você está fazendo tudo certo e mesmo assim você está sendo bombardeado, ladrões não roubam casas vazias. Pessoas não jogam pedra em árvores que não dão fruto. Logo, porque você está produzindo algo para o reino de Deus. Fique em paz, entrega, confia, né? O tema de hoje é discípulos e a sua confiança em Deus. Então, coloque em Deus e não em homens, como diz o Salmo 40, que vamos ver no final do nosso programa de hoje. O Salmo de número 40. Fala para nós não colocarmos nossa confiança em homens arrogantes, principalmente homens arrogantes, mas sim em Deus, que conhece o futuro e sabe de todas as coisas. Mais uma frase, falando aí sobre confiança: confiar é permitir que Deus te explique tudo depois. Confiar é ter fé, né? Porque eu sempre digo que fé é primeiro você pisar para depois Deus colocar o chão, né? É uma explicação de fé assim que eu acho muito interessante, que fé é primeiro você pisar e depois Deus coloca o chão. E semelhante a isso, confiar é permitir que Deus te explique tudo depois. Alguém também disse assim: o erro nunca será de quem confia, e sim de quem trai. Né? Então Deus, ele é imutável. Ele não muda. O ser humano, ele muda conforme as estações, né? Cada estação, o ser humano muda a sua peça de roupa e, infelizmente, alguns mudam até de comportamento. Alguém certa vez disse assim: você quer saber quem é de fato fulano ou beltrano? Dê poder para ele. Eu acredito que você já deve ter ouvido essa frase, né? Quer saber quem é quem? Dê poder para ele, que às vezes o poder sobe a cabeça, né? E quando pensa que não, a arrogância, a prepotência reina naquela pessoa. E quando pensa que não, ela não tem domínio nenhum de um segundo a mais da sua vida, né? O sopro pode acabar ali mesmo. Então, a nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. Então seja bem-vindo a mais um programa Discipulado, feito com muito carinho e amor para você todos os sábados, de 11 ao meio-dia, conosco, evangelista Josué Silva. E vamos pedir música, Vinícius, canções aí maravilhosas para juntos adorarmos ao Senhor nesta manhã, 28 de junho, finalizando esse mês, o mês da doação de sangue. Ainda dá chance para você ir fazer o bem. Sorria do povo de Deus e ninguém se prontificava a lutar.
para a luta começar. Ninguém se apresentava, pois Golias era grande, mas quem tem Deus não foge de homem gigante. Então disseram, se dispôs a lutar. Aí lá vem Davi, franzino e pequeno, no meio da guerra com a funda na mão. Ele era pequeno, de baixa estatura, mas tinha unção. Encarando Golias, frente a frente, o gigante sorri. Esse é o soldado que vocês chamaram pra me derrotar. Davi levanta a voz e fala pra o filisteu escutar. Tu é grande e forte, mas comigo está Deus Jeová. Pega a funda, gira a funda, solta a pedra com a mira travada. Golias para, Davi prepara, e enquanto isso a pedra viaja. Do lado de cá Israel, do lado de lá todos os filisteus. Quem joga a pedra é Davi, mas a mira da funda é de Deus. Quem ora é você, quem cura é Deus, quem canta é você, quem aviva é Deus, quem prega é você, quem salva é Deus. A funda é sua, a mira é de Deus. Quem estiver pronto e incomodado com o gigante que está lá fora, Deus hoje chama para o alistamento. Se aqui tem Davi, se apresente agora. Agora, agora, se apresente com glória, sim. Gira a funda da oração, e esse câncer eu vou derrubar. Gira a funda da pregação, e nessa nação eu vou te usar. Gira a funda da consagração, e deixa comigo que eu vou te tomar. Gira a funda da adoração, pois agora eu tomo todo esse lugar. Tomei, cheguei, avivei, libertei, salvei, curei. Hoje esse lugar eu tomei, restaurei, batizei, pois quem manda em tudo sou eu. Quem gira a funda é você, mas a mira da funda é de Deus. Quem ora é você, quem cura é Deus, quem canta é você, quem aviva é Deus, quem prega é você, quem salva é Deus. A funda é sua, a mira é de Deus. Quem estiver pronto e incomodado com o gigante que está lá fora, Deus hoje chama para o alistamento. Se aqui tem Davi, se apresente agora. Gira a funda da oração, e esse câncer eu vou derrubar. Gira a funda da pregação, e nessa nação eu vou te usar. Gira a funda da consagração, e deixa comigo que eu vou te tomar. Gira a funda da adoração, pois agora eu tomo todo esse lugar. Tomei, cheguei, avivei, libertei, salvei, curei. Hoje esse lugar eu tomei, restaurei, batizei, pois quem manda em tudo sou eu. Quem gira a funda é você, mas a mira da funda é de Deus. Eu já tomei, já cheguei, avivei, libertei, salvei, curei. Hoje esse lugar eu tomei, restaurei, batizei, pois quem manda em tudo sou eu. Quem gira a funda é você, mas a mira da funda é de Deus. É de Deus, é de Deus. Muito bem, muita glória ao Senhor Jesus nessa manhã do dia 28 de junho, aí finalizando o mês de junho, e nós estamos aí no mês da doação de sangue, né? O mês de junho é o mês junho vermelho, por conta da doação de sangue, e também o junho laranja, pela conscientização aí também, o combate à anemia e à leucemia. Mando até aqui um grande abraço ao pastor Samuel Andrade, ele que é um exemplo de que Jesus cura nos dias de hoje, né? Ele foi diagnosticado com leucemia, que é o câncer no sangue, e Jesus o curou. Contra qualquer expectativa humana, a médica especialista que estava acompanhando ele disse: vai para casa, goza dos teus últimos dias com a tua família.
mas ele confiou no Senhor. Hoje o tema do programa Discipulado é justamente esse, né? O discípulo e a sua confiança em Deus. Não dá para confiar no homem. O homem é limitado, o homem é falho, o homem tem habilidades, poderes, mas tudo dentro de um certo limite. Agora, por que confiar em Deus, né? Por quê? Porque Deus, pelo menos 3 razões, né? Eu tenho aqui uma frase, pelo menos 3 razões de que você precisa confiar em Deus. Primeiro, porque ele é onipresente. Segundo, porque ele é onipotente. Terceiro, porque ele é todo-poderoso, El Shaddai, e que ele sabe todas as coisas, né? Então, aliás, tem vários motivos que você pode colocar 100% a sua confiança em Deus. Ele é todo-poderoso. Ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Ele sabe do futuro. Ele sabe que essa doença não veio para lhe matar, veio para lhe dar forças e ser exemplo para outras pessoas de que Jesus permanece sendo o mesmo, como diz Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor Samuel, um cheiro na alma, Pastor Samuel Andrade, sua família sacerdotal, homem de Deus, né? Que Jesus curou ele aí dessa leucemia. Então, mês de junho, vem falando aí do laranja e do vermelho, conscientizando a todo ser humano, em especial aqui no Brasil, da leucemia e também aí da doação de sangue, né? A Prefeitura de Boa Vista, inclusive, está fazendo uma campanha com todos os funcionários para poder aí estar fazendo esse ato de amor, esse ato de carinho pela vida de outra pessoa, né? Quem sabe é você que um dia possa estar precisando. Então, queridos, já entra julho e nós já vamos estar no mês 7, né? Se preparando aí já para o mês 7. Por enquanto, estamos dentro do mês de junho, hoje é 28, que Deus continue abençoando o seu mês de junho, o mês do milho, né? O mês da pamonha, o mês do mingau de milho, né? Hoje em dia, você chega aí o mês do bolo de milho, né? Um cheiro aí para minha mãe, Dona Maria, o papai, seu Raimundo Gomes de Santana, que amam uma pamonha, né? Eu, quando vou no mercado, que eu vejo uma pamonha, já penso neles. Já saio comprando ou a pamonha ou o bolo de milho, porque já a mente já vem neles, né? Um cheiro na alma deles, como também ali do campo do Murupu, nossos amados irmãos que estão aí na escuta e também assistindo pelo YouTube a programação de hoje. Um cheiro na alma aí do evangelista Daniel Fontão, sua esposa missionária Joenice, líderes ali do Monte Sinai, coladinhos com a casa pastoral, na entrada do Taiano, né? A evangelista Jandimar Bahia, missionária Noemi, diácono Francisco Thor, sua esposa diaconisa Lúcia, e essa família abençoada ali que estão no Novo Horizonte, a diaconisa Rita, seu esposo Wilson, diaconisa Socorro e João Viana, e outros que por ali estão também somando no trabalho ali na congregação do Nova Jerusalém, e ali no Nova Canaã, evangelista Guinenberg, esposa Maria, missionária Maria Madalena, a Maria José, diaconisa Sonja e outros que por ali também somam na obra do Senhor, né? Ali na sede estamos nós, cultos nas quartas, nas sextas, na Escola Bíblica Dominical. Ali na sede tem a irmã Irene, irmão João, Marco Aurélio, irmã Leonita. Deus abençoe esse povo abençoado do campo do Murupu. Um cheiro na alma grande para vocês. Vocês são bênção para nós, tá bom? Continue orando por seu pastor e nós continuaremos orando por vocês. Um grande abraço ao nosso pastor presidente, Zamar Pessoa Ramalho, missionária Nazaré e sua família sacerdotal, nosso presidente da AD Brasil, mesa diretora, o comitê gestor, evangelistas, líderes de congregação dentro da capital, líderes também em todos os interiores do estado, nos demais municípios, pastores. Um abraço aqui ao meu coordenador, pastor Frank, missionária Ceil, ali no Pedra Pintada, né? Um cheiro na alma também. E muita gente também acompanhando aqui na capital
a programação da Rádio Web Nossa Voz, não apenas o programa Discipulado, mas também os demais programas da semana. Exatamente, de segunda a domingo, a Rádio Web Nossa Voz tem programação para toda a família, para todas as faixas etárias de idade. Hoje, nesse momento, você que está nos assistindo, está acompanhando o Discipulado. E o tema de hoje é justamente falando sobre confiança, o discípulo e a sua confiança em Deus. Então, sobre confiança, vamos aqui mais uma frase. Não é sobre entender, e sim sobre confiar, né? Vamos aqui a mais uma frase. Confiar é permitir que Deus te explique depois, já lemos, né? Como também o verdadeiro teste de fé é quando você entende tudo, quando você não entende tudo, mas continua confiando em Deus. Isso aqui que é o top, né? Você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas você está confiando em Deus. E isso já basta, é o suficiente, né? É o suficiente. Alguém também disse assim: e quando eu não sabia mais o que fazer, Deus sussurrou, confia em mim. Olha que maravilha. Interessante que um alpinista, querendo quebrar o recorde numa subida de uma montanha, e a gente sabe que é muito mais difícil, né? Exige força, sacrifício, determinação para subir uma montanha. E ali, por exemplo, o Monte Everest, né? O monte mais alto do mundo. Mas ele estava subindo ali no monte e o sol já estava se escondendo, a noite estava chegando e ele disse: falta tão pouco, eu vou chegar mesmo que seja de noite, né? Só que ele, nessa ânsia de quebrar o recorde, a noite chegou e ele começou e a corda escapuliu. Conta a história que ele desceu alguns metros rapidamente, velozmente e gritando. E a corda deu aquela empinada e ele se segurou na corda no meio do escuro e do nada. E ele fez uma oração ali: Senhor, meu Deus, se o Senhor existe de fato, e eu sei que o Senhor existe, eu confio em Ti, me ajuda, me socorre nesse momento. Aí, naquele silêncio total, ele ouve uma voz meiga, suave, dizendo assim: você confia de fato em mim? Ele disse: eu confio, Senhor. Você crê mesmo que eu posso lhe livrar dessa situação? E ele disse: eu confio, Senhor. Aí ele disse: então corte a corda. Aí agora vem a questão, né? O X da questão. Ele, por alguns instantes, se agarrou mais na corda ainda, no meio do escuro, não sabia o que tinha para cima, para os lados, nem para baixo. Aí, de novo, aquela voz sussurra no pé do ouvido dele: você não confia em mim? Corte a corda. Ele ficou no silêncio total. De manhã cedo, os socorristas encontraram aquele alpinista grudado na corda, congelado a 2 metros do chão. Aí, irmãos, o que faltou, né? Faltou ele confiar, de fato, confiar 100% em Deus. Se ele fosse de aguardar, ia morrer de hipotermia, morreria congelado. Se ele cortasse a corda, ele estava dando a chance, a questão da confiança em Deus. Não, ele preferiu morrer congelado do que confiar em Deus. E aí, qual seria a sua decisão? Contar essas ilustrações, elas são interessantes. O negócio é você estar sentindo na pele na hora, viu? Eu confesso para vocês, a gente confia em Deus, crê em Deus, mas tem situações da vida que é vida ou morte. Ou crê ou não crê, ou acredita ou não acredita, que é justamente aqui nesse momento desse alpinista. E aí, a pergunta para você: cortaria a corda? Você cortaria a corda? Confiava ou não confiava? Ai, Jesus, tem misericórdia dos teus servos, inclusive de mim também, né? Meu Deus do céu, que situação difícil. Confiar é depositar no outro a fé em seus propósitos de ser honesto e fazer da vida algo que realmente vale a pena. Alguém colocou aqui: confiar só em Deus. As pessoas mudam o tempo inteiro. Aqui é interessante, de fato, é uma verdade, né? Deus é imutável, ele não muda. O que muda são as pessoas. Muito bem, olha, neste sábado 28 de junho,
Já estamos caminhando então aqui para o final desse trimestre maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Alô, discípulos, você que está indo aí à Escola Bíblica todos os domingos, comendo, se alimentando desta lição, o Evangelho de Marcos, a mensagem do servo humilde. Nós estamos aí numa programação de estudo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e assim prosseguindo até o livro da Revelação, o Apocalipse. Nós estamos aqui finalizando o Evangelho de Marcos. Domingo agora, 29, vamos estar com a última lição dessa lição. E vamos começar o Evangelho de Lucas, já no comecinho de julho. Mas isso aqui fica para o próximo bloco, um cheiro na alma. Permaneça conosco na programação aqui da Rádio Web Nossa Voz, aonde nós estamos com o tema de hoje no programa Discipulado, o discípulo e a sua confiança total em Deus e não nos homens. Já já a gente volta e vamos falar um pouquinho da EBD. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Quando as portas se fecharem em Deus, eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença em Deus, eu confiarei. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei, aleluia. Eu confiarei. Quando os homens não acreditaram, quando as portas se fecharem em Deus, eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença em Deus. Eu confiarei. A vitória é
respiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Aleluia. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Os teus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvido, não, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a tua voz, ame forte ao Senhor, Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e poder. Falta pouco pra você vencer. Me ajudar. Muito bem, discípulos, estamos aqui nesse dia 28 de junho, finalizando o mês de junho, o mês da doação de sangue. Ainda dá tempo para você fazer essa ação de amor para com o próximo, tá bom? Nós estamos aqui caminhando já para partes finais do programa, mas eu quero aqui citar mais frases relacionadas ao tema de hoje, que é justamente o discípulo e a sua confiança total em Deus. Alguém disse assim, uma dica: confie na opinião de Deus, não nas dos outros. Alguém certa vez disse assim também, que um leão não se preocupa com a opinião de uma serpente. Vou repetir para você aprender. Um leão não se preocupa com a opinião de uma serpente. Logo, nós vamos saber aí que o inimigo é o nosso adversário
ele sempre vai querer colocar areia, dificuldade na nossa caminhada. Então, a minha confiança não é em pessoas, sabe? O inimigo usa pessoas para afetar a sua fé. O inimigo usa pessoas para dizer que você não vai chegar, que você não vai alcançar. Lembram quando Jesus foi conversando com os discípulos e falava a ele a respeito profeticamente da sua morte? Se não me engano, Pedro chegava a dizer, não, Senhor, e longe disso acontecer, isso não vai acontecer. Jesus repreendeu e disse assim, para trás de mim, Satanás. Por quê? Alguém muito próximo estava permitindo que a sua boca fosse usada pelo inimigo para querer atrapalhar os planos da salvação. Veja como é que é. E às vezes tem pessoas, sim, próximas de nós. Elas não são nossas inimigas de forma nenhuma. É o espírito maligno por trás, que quer uma oportunidade para lançar uma palavra, para dizer que você não vai alcançar, que você não vai fazer, que Deus não é contigo, e etc. E para desanimar. E por isso que a nossa confiança não pode nunca estar nas palavras de alguém, de uma pessoa, amigo, parente, seja lá quem for, mas 100% em Deus. O que Deus diz na sua palavra, isso eu confiarei. E eu vou confiar na palavra, o que a palavra de Deus me diz. Que é justamente já no Salmo 40, eu quero compartilhar com você um versículo maravilhoso e você vai guardar nas tábuas do seu coração. Quando confio em Deus, com todo o meu coração, Ele fortalece a minha fé e nunca permite que eu seja abalado. Olha que maravilha. Alguém que também colocou dizendo, a fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Na verdade, quem disse isso foi Martin Luther King. Já a gente volta com mais frases aqui falando sobre confiança. Eu tenho certeza que você confia em Deus. Confie também dentro dos limites aí, na esposa, no esposo, no colega, no trabalho, na faculdade, no amigo de escola, nas amizades. Tem que ter a certa confiança, mas não colocar toda a sua confiança em uma pessoa. Como eu estou dizendo, as pessoas são falíveis, elas erram. A pecaminosidade humana afetou aí o moral e o caráter do ser humano. Por isso eu preciso confiar 100% em Deus, porque Ele é imutável, Ele é todo-poderoso, Ele é Senhor, sabe todas as coisas e é quem de fato pode te ajudar. Então confia no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração, tá bom? Permaneça ligadinho conosco aqui na Rádio Web Nossa Voz, todos os sábados de 11 ao meio-dia. Agora, por exemplo, você está assistindo a programação do discipulado, falando sobre Deus, o discípulo e a sua confiança em Deus. Amanhã, permitindo o Senhor, nós vamos ter aí mais uma escola bíblica dominical abençoada, seja na cidade ou no campo. Então, a lição será a última do Evangelho de Marcos, a mensagem do servo humilde. Presta atenção, nós já estudamos Mateus, estamos finalizando Marcos e iremos iniciar o Evangelho de Lucas. Mateus, escrito para os judeus, Jesus sendo o animal símbolo de Mateus é o leão, né? Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores. Marcos, escrito pelos romanos, e o animal símbolo de Marcos é o novilho, o boi, simbolizando o servo humilde. É tanto que Marcos 10, 45, nós vamos ver aí que Jesus chega a dizer que para Jesus liderar era servir. Não vim para ser servido, mas para servir a muitos, né? Então, a lição de amanhã, que é a última lição, é a lição número 1329 de junho, o servo, a ressurreição e a grande comissão. Olha aí, para quem tem a lição, com certeza você está se deliciando com ela. O servo, que no caso é Jesus, a ressurreição do mesmo e a grande comissão, que somos nós somos comissionados a continuar a missão de transmitir o evangelho da salvação a todo aquele que nele crê, no caso, em Jesus. Precisa crer em Jesus para poder herdar a salvação eterna.
Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Marcos 16:6, na versão NVT. Ou seja, a ressurreição é o ápice da vida de Cristo, né? Ele curou, restaurou, operou milagres, pregou, ensinou, viveu o amor e etc. Ele sofreu, padeceu, sofreu o flagelo, sofreu a crucificação. Até então, muitos ali tinham feito a mesma coisa, entre aspas, quase as mesmas coisas, né? Falando aqui de outros líderes de outras religiões no mundo. Mas qual a diferença de Cristo para todos os demais líderes do mundo que já faleceram? É porque ele não ficou numa cela, num sepulcro frio, não. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, a ressurreição. Existem duas palavras no grego, eigeiron e amistermi. Eigeiron é a palavra para ressurreição da filha de Jairo. É a palavra usada para Lázaro, que sai dos mortos, volta aos vivos para viver mais uns anos, 30, 40 anos, e depois morrer novamente. Mas a palavra Mr. Me só se encaixa a uma pessoa no mundo inteiro, em todas as épocas, em todos os tempos, que é na ressurreição de Cristo, que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nunca mais voltar a ver a morte ou algo semelhante. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É o que diz aí o significado da palavra Mr. Me, do grego. Então, a lição de domingo vem falando sobre a ressurreição de Jesus no tópico 1, uma demonstração do profundo amor. Jesus surpreendeu seus seguidores em todos os detalhes. Jesus ressuscitou dos mortos. Tópico 2, Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece a 2 de seus discípulos, já após ressuscitar. Jesus aparece aos 11. Ao tópico 3, o grande comissionamento da igreja, a ordem para evangelização, a importância do discipulado, e é interessante, o nosso programa é justamente o discipulado, né? Jesus é recebido na glória e está à destra de Deus a rogar por nós. Olha, essa lição vem fechando com chave de ouro, a cereja do bolo. Por isso que eu convido você a estar na escola bíblica, finalizando essa lição do Evangelho de Marcos, cujo animal símbolo é o novilho, apresentando Jesus como servo fiel e humilde. E a lição que estaremos começando em julho, a lição aqui do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu para os gregos, e o animal símbolo de Lucas é justamente aqui a pessoa do homem. Ó, interessante, ó. Mateus é o leão, Marcos é o novilho, Lucas é o homem e João, não vou dizer, você vai saber quando chegar lá na lição do Evangelho de João. Vou quebrar aqui a sequência. Mas Lucas apresenta o Evangelho do homem perfeito. Irmão, ficou linda essa lição, você não acha? Manda aí a sua mensagem pelo WhatsApp, né? 991318196. É o WhatsApp da Rádio Web Nossa Voz. 991318196. Tá linda essa lição. Lucas, o Evangelho do Homem Perfeito, terceiro trimestre de 2025. E a primeira lição vai ser justamente Lucas, a mensagem do homem perfeito, a lição 2. Lucas, o Evangelho da infância de Jesus, lição 3. Lucas, o Evangelho do louvor, lição 4. Lucas, o Evangelho do Espírito Santo, 5. Lucas, o Evangelho das mulheres, 6. Lucas, o Evangelho dos milagres, 7. O Evangelho da misericórdia, 8. A proatividade de Marta versus a prioridade de Maria. Lição 9. Lucas, o Evangelho dos perdidos e achados. Lição 10. O Evangelho dos contrastes. Esse Evangelho de Lucas, realmente há muitos contrastes no Evangelho. Nesse Evangelho de Lucas. Lição 11. A missão do homem perfeito. Lição 12. A paixão de Cristo. E a 13.
a ressurreição de Cristo, página 86. Ou seja, essa lição desse trimestre, ela começará dia 6 de julho e terminará, permitindo Deus, dia 28 de novembro, né? Setembro, né? Julho, agosto e setembro são 3 meses. Você pode comprar, adquirir a sua lição justamente aqui, ó. Dá para você ler aí na Livraria Missionária, que é prédio anexo aqui na Avenida Cecília Brasil, se eu não me engano. Coladinho com o Templo 7. Procure ali o Simon Felipe, é um dos vendedores. Você vai poder estar aí adquirindo a sua lição nova. E tome um café maravilhoso, um cappuccino, lendo um bom livro e glorificando a Deus. Muito bem, eu quero aqui compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras, porque hoje no programa Discipulado nós estamos falando sobre o discípulo e a sua confiança total em Deus. Então preste atenção. O Salmo 40 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Só que eu quero ir para o versículo 4, que diz assim: extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança. Esse verso 4 do Salmo 40. Extremamente feliz é aquele que no Senhor, olha, não é no homem, não é em pessoas, não é no carro, não é na conta bancária, não é no que você possui, não é na sua habilidade, não é na sua força. Não, é no Senhor. Independentemente se você tem habilidade, se você tem força, se você tem dinheiro, se você tem posição, se você tem coisas nesta vida, nunca caia no erro de querer confiar no que você possui e não confiar em Deus. Então o salmista diz: extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena, total, cabal confiança e que não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Em quem você tem colocado a sua inteira confiança? Os lutadores de UFC, do Ultimate Fighter, que muita gente assiste, inclusive de vez em quando dá tempo, eles colocam suas forças na sua mão. Aliás, a sua confiança nos seus punhos, na sua habilidade das artes marciais e etc. E ali alguns vencem, outros perdem, porque colocam toda a sua confiança na sua habilidade, na sua agilidade, na sua força, na sua elasticidade, né? No que ele entende tanto de jiu-jitsu ou de Krav Maga ou qualquer outra arte marcial. O filósofo, ele coloca toda a sua confiança no seu entendimento da ciência, da filosofia e daquilo que ele aprendeu ao longo da vida. Moisés, ele precisou passar por cerca de 120 anos aprendendo a confiar em Deus em todo momento. Primeiro, os 40 anos, foi aprendendo os ensinos do Egito, né? Os segundos 40 anos foi no deserto fugindo, e os últimos 40 anos, para dar os 120, foi conduzindo a nação de Israel. E Deus ali colocando no coração de Moisés sempre o princípio da confiança total nele, na pessoa de Deus. Porque Moisés era altamente habilitado. Ele foi treinado para ser um governador, para ser um faraó. Então, todas as ciências do Egito ele sabia, mas aí Deus disse assim: bom, agora a faculdade do homem você já concluiu, agora venha fazer a minha faculdade, venha para o deserto. Aí mais 40 anos, né? Até aquela sarça ardente aparecer que não se queimava, e Deus: olha, vamos para a terceira fase.
você está ficando perfeito aqui dentro da minha configuração, que já foi conduzindo o povo de Israel, as 10 pragas acontecendo, o povo sendo conduzido pelo deserto, e os milagres, à medida que Moisés confiava em Deus sempre, Deus ia operando os milagres no deserto, né? A água jorrando, o alimento chegando, o pão de mel, né? Chegando, as codornas vindo, as roupas crescendo, os sapatos nos pés aumentando, tudo, o mar se abrindo, os inimigos sendo engolidos, tudo porque Moisés era um homem que tinha uma plena confiança em Deus. E eu pergunto para você se você tem de fato colocado a sua plena confiança no Senhor. Por favor, confie em Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Conta a história que uma criança estava num avião e o avião naquela turbulência, naquela angústia e todo mundo segurando nas cadeiras e aquele desespero, e o menino desenhava como que nada tivesse acontecendo e o pessoal não estava entendendo porque ele estava tão calmo, até que alguém olhou para ele e disse assim: você não vai se desesperar, o avião está querendo se partir. Aí ele olha para todo mundo e diz assim: não, o piloto do avião é o meu pai, eu confio totalmente nele, eu estou aqui, ele não vai deixar esse avião cair. Aleluia, hein? Ei, confia no Pai, pelo amor de Deus. Confia no Pai. Quem está na direção da sua vida é o próprio Deus. Por mais que turbulências possam acontecer, por mais que situações adversas possam vir, confia no Pai. Uma outra história interessante também diz que alguns pesquisadores botânicos estavam numa região montanhosa procurando uma flor específica para um remédio, a cura de de uma doença rara. E ali, entre os pesquisadores, tinha o pai de uma criança de aproximadamente 10 anos. Encontraram aquela flor num penhasco muito difícil de se chegar, um adulto não conseguiria. Mas uma criança era perfeita, lógico, ela bem amarrada por cordas. Chamaram aquela criança e disseram assim: fulano, você desceria até lá e pegaria essa amostra para nós? Ela disse assim: eu até que vou, mas só se o meu pai segurar a corda. Aí eu chamo a sua atenção, né? Confia no Pai de novo. Porque outro, ele poderia duvidar que iria segurar a corda sempre. Mas o pai, ele diz assim: se meu pai segurar a corda, eu desço para pegar a planta. Mas se não for meu pai, zero, não desço para pegar. Ou seja, confia no Pai. Confia em Deus. E eu finalizo a programação contando essa história de um homem que foi o único sobrevivente de um naufrágio. Ele se agarrou ali aos destroços do navio e chegou numa pequena ilha totalmente isolada de tudo e de todos. Chegando lá com vida, agradeceu a Deus em oração: muito obrigado, Senhor, por ter me permitido viver. Percebo que fui o único a sobreviver a esse naufrágio. Ali ele foi arrumando com os destroços, com um pouco de lenha, um pouco de materiais colhidos pela floresta na ilha. Ele fez um pequeno barraco lá, ele conseguiu juntar algumas coisas que a maré trouxe, roupas, calçados, malas, e ali guardou. Todo dia ele saía para caçar e para colher frutas, e toda vez ele orava e agradecia e dizia: Senhor, mais um dia estarei saindo para caçar algo para comer. Por favor, guarde a minha casa, não permita que nada de mal aconteça. Até que uma certa vez, ele chegando já no fim de tarde, início de noite, ele percebeu chamas na direção da sua barraca que ele havia feito. Quando ele chega, ele percebe que estava pegando fogo. Aí ele, desesperado, começa a chorar e de joelhos no chão, na areia, ele dizia: Pai, eu confio em Ti, Senhor. Eu te pedi para não acontecer nada de ruim com a minha choupana, com a minha casinha, e infelizmente veio acontecer, mas eu confio em Ti, Senhor. E ele chorava dissolutamente até que ele adormeceu de tanta tristeza. De manhã cedo, ele acordou algumas pessoas tocando no seu ombro e dizendo assim: Senhor, acorde, acorde. Ele não entendeu. Quem é você? De onde vocês vieram? Eles disseram: calma, Senhor, o Senhor vai ser salvo. Pela noite, nós vimos o fogo que o Senhor ateou e nós seguimos aqui em direção e agora estamos aqui para lhe salvar. Aí ele entendeu.
E na verdade não era Deus destruindo a casa dele, era Deus permitindo que ele voltasse para a sua casa de verdade. Ei, precisamos confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega a tua vida a Ele. E Ele vai preencher os vazios da tua alma. Você confiando nele em meio às turbulências da vida, em meio às dificuldades da vida, Ele vai solucionar todas as tuas questões. Apenas confia plenamente, de forma cabal, nesse Deus que é todo-poderoso, que sabe todas as coisas e que lhe conhece da planta do pé ao último fio de cabelo. Um cheiro na alma de todos, permitindo Deus, até o próximo sábado. Tchau, tchau. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas.